Olá, a paz do Senhor Jesus. Novamente estamos no programa O Poder da Palavra e o nosso Deus está falando muito conosco. No programa anterior, eu entrei com você na passagem de Gênesis 26. Você que está vendo esse programa pela primeira vez, pode procurar pelo programa anterior e você já vai entender do que eu estou dizendo, mas a bênção já está para você aí, neste programa, e a gente vai entrar, dar um passo a mais nesta passagem maravilhosa que o nosso Deus está falando conosco. Eu quero recordar que nós estamos trabalhando sobre um episódio que ocorreu na vida de Isaac. Isaac, o filho da promessa. Isaac, aquele homem que filho de Abraão, nascido da promessa que Deus fizera a seu pai Abraão, já de idade avançada, o seu pai, sua mãe também idosa e estéril, e Deus os visitou e Deus lhes deu a graça de terem um filho, o filho da promessa, que é Isaac. Ora, este Isaac, filho da promessa, é um símbolo, ele é uma personagem real, porém, para nós, o Espírito Santo se utiliza desta vida de Isaac como um sinal, como um tipo para falar conosco. E o que é que Deus está falando? Que todo aquele que é filho da promessa vai andar na bênção de Deus, se ouvir a voz do Espírito. Mas o Espírito fala com aquele que é filho da promessa. E o que é ser filho da promessa? Ora, a descendência de Abraão, na verdade, sobre a qual caiu a promessa, não era Isaac tão somente, mas a descendência de Abraão é o Senhor Jesus. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Passou o que era velho, tudo se fez novo. E o que é esse novo? Esse novo é a vida abundante em Cristo. A novidade de vida no Senhor Jesus. Nesta novidade de vida se cumpre o que o próprio Senhor Jesus falou em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham uma vida completa, plena, abundante. Esta vida completa, plena e abundante é viver como filho de Deus. E como filho de Deus, lá em João capítulo 1 está escrito: todo aquele que aceitou a Jesus tornou-se filho de Deus. E vai caminhar de graça em graça, de glória em glória na presença de Deus. Então viver como filho de Deus é viver na promessa, é viver o Evangelho, é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Muito bem, Isaac, o filho da promessa. Você é filho da promessa se você está em Cristo. Eu sou filho da promessa se estou em Cristo. Ora, então todas as promessas de Deus são para mim, são para você, são para todo aquele que está em Cristo. Então o que acontece? Assim o que Deus falou com Isaac, Deus fala comigo, Deus fala com você. E o que Deus falou com Isaac? Ora, Isaac viveu uma situação ruim, mudou-se de terra, e naquela terra Deus disse: eu vou fazer você prosperar. E nós vamos aprofundar isso mais para frente. Mas tem uma coisa maravilhosa que Deus falou com Isaac, para dizer a ele que ia abençoá-lo. E Deus falou com ele assim, no verso 4, Gênesis 26, verso 4, acompanhe comigo. Farei com que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Ora, todas estas terras, meus irmãos, quais são essas terras? As terras das promessas de Deus são as Escrituras, a palavra que nos foi dada. Toda sorte de bênção e de graça e de direção Deus nos deu na sua palavra. Na palavra, Deus dirige a vida do homem de fé. Então a pessoa que está em Deus, ela recebe direção de Deus. E Deus fala com ela. E quando Deus lança para ela uma mensagem, pode ser a sua hora nesse momento que você assiste esse programa, pode ser um momento que Deus está lançando pela primeira vez a mensagem na sua vida. Você já recebeu uma mensagem em outro momento e agora o Senhor reinflama o dom que lhe deu. O importante é
que quando a pessoa se estabelece em Cristo como filho da promessa, neste momento Deus revela a direção na vida dessa pessoa. E a pessoa, a partir de então, tem liberdade na palavra de Deus. O que é esta liberdade? É o entendimento que o Espírito Santo vai dar ao seu coração e vai lhe revelando para corrigir o que está errado, para dirigir o que estava desviado, para entortar o que estava rígido, para aquecer o que estava frio, para descongelar rios que haviam sido congelados, para iluminar onde havia trevas, para abençoar onde antes era maldição. Ora, essa é a obra de Deus. Jesus diz que mandaria sobre nós o Espírito Santo, o prometido. O primeiro sinal de que a pessoa entrou na filiação da promessa, o primeiro fruto da terra daquele que está em Cristo, da terra das promessas, é o mantenedor da fé na promessa, que é o Espírito Santo, que é a primeira promessa de Deus. O que é que Jesus disse lá em Atos 1:8 aos seus discípulos? Vocês permaneçam nesta terra, que eles estavam em Jerusalém, permaneçam aqui orando. Como Deus falou com Isaac, você permanece aí porque eu vou abençoar a sua vida. E aí Jesus disse, e vocês então receberão o cumprimento da promessa que ouviste de minha boca, a promessa que meu Pai fez. E qual é ela? Vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias e se tornarão as minhas testemunhas. Ora, meus irmãos, o que é que isso significa? Significa que eles permaneceram ali orando, crendo, conforme a direção do Senhor Jesus Cristo, conforme a palavra de Jesus, e veio o dia de Pentecostes, quando ficaram cheios do Espírito Santo. Pentecostes, que era a festa das colheitas, Pentecostes, que era a festa da oferenda dos primeiros frutos da terra prometida. Ora, meu Deus do céu, aqui está a revelação. Quando a pessoa está em Cristo, ela entra na terra das promessas. E a primeira grande promessa que se cumpre é o derramamento do Espírito Santo. Então o Espírito do Senhor vem, e Jesus disse em João 16, o Espírito Santo virá sobre vocês, e o Espírito Santo vos recordará tudo o que vos ensinei. Isso quer dizer, o Espírito Santo vai lhe ensinar a palavra, ele vai lhe dar direção, ele vai lhe abençoar na terra das promessas, ele vai mostrar a você onde você tem que semear, para onde você tem que ir, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Ora, o verso 4 diz assim, por meio de seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo. Assim como Jesus e seus discípulos, eu farei de vocês testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins do mundo. Jesus falou com eles em círculos concêntricos. O que são círculos concêntricos? Círculos que têm o mesmo centro. Então Jesus falou com eles ali, vocês estão aqui em Jerusalém, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, que está em volta, na Samaria, que é um círculo maior, mais ao extremo, e até os confins da terra, se você permanece na promessa, se você está ali enraizado na palavra. Ora, Deus abençoará através de você o mundo inteiro, o mundo inteiro. Deus vai te levantar, Deus vai te usar, o seu testemunho vai ser poderoso e você vai ser um instrumento de Deus. Agora, o que é que o Espírito Santo fará com a pessoa? O que é que o Senhor faz com o seu servo? Então, veja o que Deus continua dizendo a Isaac, no verso 5. Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. O Espírito Santo vem e leva a pessoa a cumprir as ordens, os mandamentos, as leis e os ensinamentos. Quais são as ordens de Deus? Ora, Deus ordenou todas as coisas. Deus criou tudo e ordenou para o bem.
Primeira obra de Deus no homem que anda na promessa. Deus coloca ordem na vida da pessoa. Tudo que estava desordenado, o Espírito Santo começa a ordenar. Ele começa a colocar em ordem. Por isso ele vem, para quê? Para revelar o pecado, a justiça e o juízo. E o que é o pecado? É viver na desordem. Então o Espírito Santo começa a ordenar, colocar tudo em ordem. Então a primeira grande coisa, Deus coloca a pessoa em ordem, ordena a vida da pessoa, derrama ali suas ordenanças para ordenar a vida da pessoa. Depois, então ele vai obedecer também os meus mandamentos. Quais são os mandamentos do Senhor? Os mandamentos do Senhor estão contidos em sua palavra. E nós conhecemos o Decálogo, os 10 mandamentos que Deus revelou a Moisés e que não caíram de uso, mas que Deus continua nos ensinando a obedecê-los. Deus ordena a vida da pessoa e começa a colocar essa pessoa a andar nos seus mandamentos, conforme a sua palavra. Então Deus começa a fazer essa pessoa andar em justiça na sua presença. Não é mais como na antiga aliança, em que a pessoa fazia esforço para viver o mandamento. Agora, o mandamento, ele brota da alma da pessoa por obra do Espírito Santo. Porque não estamos mais no tempo da lei, mas estamos no tempo da graça. A pessoa obedece, então, às ordens, os mandamentos e às leis de Deus. E quais são as leis de Deus? O que é que Deus, então, instituiu como lei? A lei de Deus, meus irmãos, a lei de Deus é a nossa santificação em Cristo. Essa é a nova lei, a lei do amor, a lei de nos tornar semelhantes a Jesus. Então Deus vai fazer esta obra. E depois a pessoa ainda vai obedecer aos ensinamentos. Que ensinamentos? Os ensinamentos que o Espírito Santo vai dando à pessoa, para a pessoa ir caminhando na presença de Deus, com a direção de Deus. Aquele que está na promessa está completamente revestido de direção. Então eu sei que Deus quer abençoar a sua vida com isso. E que Deus tem mais para falar conosco nesta palavra, mas isso vai ficar para o próximo programa. Agora nós vamos orar para que o Espírito venha em nosso coração. Pai amado e Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós estamos clamando do Teu Espírito. Nós queremos andar em Tua promessa, queremos ser ordenados por Ti, ou conhecer os Teus mandamentos pela Tua palavra, andar segundo a Tua lei de justificação, de graça e de amor, e ter os ensinamentos do Espírito Santo em nossa alma. Obrigado, Pai, por nos dar essa graça, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo programa com a graça de